Sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro encontro do nosso Conexão Feminina. E hoje nós falaremos sobre: será realmente que as pessoas precisam nos aceitar como nós somos? Nós escutamos durante vários anos da nossa vida, repetidas vezes, que as pessoas precisam me aceitar como eu sou assim mesmo. Será que isso é verdade? Na verdade, isso é um grande engano do nosso ego. Na verdade, isso mostra o tamanho do nosso egoísmo, né? Nós precisamos despertar a nossa consciência e uma transformação de olhar para a situação e pensar: puxa, o que eu posso melhorar aqui nesse ponto? Claro, nós temos projetos, nós temos sonhos e é muito importante que todos os dias nós demos um passo de cada vez em direção a esse projeto novo, a esse sonho novo, do jeito que a gente está, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas sempre com uma consciência pensando assim: poxa, como é que eu posso melhorar? Como que amanhã eu posso fazer isso de uma forma mais eficaz? E claro, estou aqui com o meu caderninho. Já falei para vocês, nós não temos script, mas tem coisas muito interessantes, muito importantes aqui que eu não quero deixar em branco e eu sei que vai trazer transformação aí para mim e para sua vida. Combinado? Eu comecei a minha transformação, na verdade, quando eu entendi que o meu caráter precisava ser lapidado, precisava ser transformado. E eu perguntei para Deus: Senhor, qual é o meu real valor? Comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver que talvez as atitudes que eu estava tendo, talvez os comportamentos que eu estava tendo, não era aquilo que agradava a Deus. E eu comecei a falar para Jesus mesmo: poxa, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer nessa situação? Inclusive, né, agora nas férias, vou contar para vocês um caos. Agora nas férias, nós estávamos em casa, eu estava em casa com as crianças e o Edson já tinha ido para o escritório. Aí ele voltou mais cedo para casa para ter um tempo ali de brincar com as crianças. E ele tinha comprado uns brinquedos aí para as crianças, sabe? Esse joguinho de Cinco Maria, pula elástico. E quando a gente estava em casa e ele chegou, essas encomendas chegaram também. E ele, todo empolgado com as crianças, foi abrir as encomendas e rasgou aquele monte de pacote, aqueles plástico bolha. E a sala ficou um negócio assim, ó, que era só papel e plástico e pacote. E aí eu falei: meu Deus, que bagunça, né? Mas tudo bem. Falei para ele: amor, eu vou descer lá, tem algumas coisas para fazer lá embaixo, daqui a pouquinho eu subo. A hora que eu subi, eu moro num condomínio de prédios, né? A hora que eu cheguei no apartamento, que eu abri a porta, eu olhei, a nossa sala tava assim, ó, e cadê eles? Falei: gente, cadê? Eles vieram aqui, abriram tudo, fizeram uma bagunça e saíram? Como assim? E daí dentro de mim eu falei: ah, eu tinha descido, gente, porque eu tinha ido na panificadora comprar pão pra gente tomar café, né? Comprei umas coisinhas diferentes ali pra gente tomar café da tarde. E aí quando eu cheguei e vi a casa naquela bagunça, eu falei assim: quer saber? Não vou mais preparar café da tarde. Não vou mais organizar nada, vou deixar tudo aqui em cima da mesa. A hora que eles subirem de novo, porque eles estavam lá embaixo brincando, né? A hora que eles subirem de novo, eles que organizem tudo aqui, organizem o café, ninguém mandou deixar tudo bagunçado. Aí lembra que no dia de ontem eu falei para vocês assim, que eu quero que as minhas atitudes reflitam sobre o tempo que eu passo com Jesus? E aí na hora veio assim na minha cabeça: será que é isso que Jesus quer de mim? Aí o Espírito Santo me constrangeu naquele exato momento e falou: Mônica, vai lá, junta tudo isso daí, joga no lixo, prepara um cafezão da tarde para eles estão lá brincando. E aí eu falei: ah, Deus. E aí juntei o meu ego, juntei o meu orgulho, amassei, engoli, peguei todas aquelas bagunças que estavam na sala, organizei tudo, joguei no lixo, né, aquelas coisas. Preparei a mesa do café da tarde, com tudo que eles mereciam, como se nada tivesse acontecido e aquilo na minha cabeça, sabe? Só que conforme eu fui organizando a mesa, sabe que aquela raiva que tinha me dado na hora que eu entrei e vi aquela bagunça, ela também foi se diluindo. E eu fui observando. E quando eles chegaram, que eles subiram, o Davi abriu a porta da sala, olhou para a mesa posta e falou assim: mamãe, que mesa linda! E daí meu coração de mãe, né, já derreteu.
E eu pensei comigo, poxa vida, mesmo eu engolindo meu orgulho, mesmo eu tendo, sabe, que agir em obediência, porque não era aquilo que eu queria fazer. Eu fiz por obediência a Deus, sabe? Porque eu entendi que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Enquanto eu estava agindo por obediência, Deus estava me curando daquele sentimento ruim que eu senti. Então, quando a gente obedece, quando a gente está disposto a se transformar, a ter uma atitude diferente, sabe? Quando você fala assim, poxa, já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. É sobre isso. É sobre você entender que muitas vezes aquela vontade humana da carne que você sente não é aquilo que você vai fazer. Você está disposta a ser uma pessoa melhor, a mudar o ambiente, sabe? E a gente tomou um café da tarde super gostoso, foi super leve, foi super tranquilo. E depois eu contei pro meu marido e falei, amor, a hora que eu cheguei da panificadora, eu abri a porta e vi a sala, aquela situação me deu uma raiva. Mas aí, Deus tocou no meu coração para eu organizar tudo aquilo e preparar um belo e um baita de um café para vocês. E eu fui lá e fiz. Tô te contando só porque foi algo que na hora me chateou, mas que eu entendi que eu precisava agir conforme Deus queria que eu agisse, né? Então foi por isso que eu organizei tudo e preparei o café para vocês. E aí ele ficou tão constrangido, ele falou assim para mim, amor, me perdoa. A gente ficou tão empolgado quando a gente abriu os pacotes de presentes que eu nem prestei atenção que eu tinha deixado as coisas aqui bagunçadas. Você me perdoa? E eu perdoei ele e tudo ficou bem. Mas como que a situação poderia ter se desdobrado de outra forma, né? Então, muitas vezes a gente está agindo por impulso, nos tornamos aquela mulher briguenta, ranzinza, raivosa, julgadora, né? E que não consegue ter sabedoria no falar e nos momentos de falar. Eu falei pro meu marido que o que ele fez me deixou chateada? Falei. Mas no momento certo, da forma certa. Eu sempre ajo dessa forma? Não, né? Sou humana, mas eu entendo que eu preciso melhorar. Eu entendo que eu estou em constante transformação. E isso é o ponto mais importante. Uma frase muito bonita de um filme que eu não vou lembrar aqui o nome, fala assim: Jesus, ele pode não mudar as circunstâncias da minha vida, mas ele pode me mudar. Então pode ser que as circunstâncias da sua vida não sejam as mais favoráveis, sabe? Porque existe a lei da semeadura, né? A gente faz, a gente colhe. Então, por mais que hoje a gente decida mudar a rota da nossa vida, por mais que hoje a gente decida fazer algo diferente e comece a trilhar novos caminhos, comece a fazer coisas melhores, comece a ser uma pessoa melhor todos os dias, ainda assim, o que a gente plantou lá atrás, a gente vai colher em algum dado momento. E para que a gente não caia naquela síndrome do vitimismo de ó oh, céus, ó oh, vida, né? Eu tô fazendo tudo certo, ó, oh, eu tô mudando e nada na minha vida ainda muda, ainda acontece as coisas. Para que você não caia nessa síndrome do vitimismo, existe um período de maturidade, que a gente olha para a situação e fala, poxa, eu não consigo mudar essas circunstâncias, porque talvez eu esteja colhendo consequências de atos meus. Mas o que eu posso melhorar em mim para olhar essa circunstância de uma forma diferente? O que em mim pode ser melhorado? Isso se chama maturidade. Quando a gente para de olhar para o outro e falar, poxa, se essa pessoa fosse melhor também, né? Ela me obriga a ser assim com ela? Não. Na verdade, a pergunta é como eu posso ser melhor nessa situação? E aos poucos o nosso foco começa a sair do julgamento do outro e começa a trazer uma consciência para nós. E não é aquele fardo pesado, aquele julgamento, sabe? De falar, nossa, olha o que eu estou fazendo. Não, não é um fardo pesado. É para você se olhar e começar a ter consciência. É uma coisa muito leve, muito sutil, que aos poucos você vai entendendo que as coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, todos os momentos, elas podem ser olhadas, encaradas, serem enfrentadas de uma forma diferente. E aí, quando você chegar em casa e você for falar com o seu cônjuge, ao invés de você soltar os cachorros, você pode respirar e falar: oi, amor, como foi seu dia? Escuta o que ele vai te falar, conta para ele como foi o seu dia, e no momento oportuno, você fala sobre como você está se sentindo, sobre algo que aconteceu, sobre algo que você esperava que fosse diferente. Eu tenho certeza que
com o tempo, Deus vai te dando discernimento e vai te capacitando para que você seja transformada, para que assim como nós falamos lá no primeiro dia, para que você seja luz nos ambientes aonde você está e que assim você vai ser transformada. E Deus, ele não nos abandona. Enquanto a gente está no processo sendo transformada, ele está ali nos sustentando e nos garantindo que ele estará com a gente, assim como diz em Jeremias 29:11, que ele nos fez uma promessa. Vou ler aqui com vocês. E assim diz o Senhor: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que vocês anseiam. Naqueles dias, sabe naqueles dias? Vocês clamarão a mim de todo o seu coração, e eu os ouvirei. Mas vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Você está disposta? Deus, ele falou assim para nós: eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem, planos de dar um futuro pelo qual vocês anseiam. Só que para isso vocês precisam orar e clamar a mim de todo o seu coração. Tá disposta a largar de ser essa mulher muitas vezes de pavio curto, largar de ser essa mulher muitas vezes impaciente, julgadora, para buscar a Deus mais e ser transformada, para viver junto com Ele uma nova realidade? Vamos juntas?